Bom dia a todos! Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Então estamos aqui para mais um dia de amor. Mais um dia com a nossa análise linguística. É um caso de amor, tá bom? Eu sou o professor Fernando Santos, professor de análise linguística aqui da primeira série do ensino médio, canal Educação, né? Nós temos um roteiro a ser seguido na aula de hoje e eu já vou expor para vocês aqui este roteiro. Beleza aí, João Vitor? Tudo na santa paz? Tatiele Araújo, minha querida professora Marta Regina Costa e Silva Jesuíno, bom dia, né? Marcos Vinícius está por aí também. Denieire Andrade está conosco também. Forte abraço para a Deni. Então vamos lá. No roteiro, nós vamos ter aqui o objeto do conhecimento, que é a apreciação e réplica, né? E o nosso objetivo hoje que nós queremos que, ao final, os nossos alunos possam fazer, sem qualquer problema, é discutir problemas que afetam a coletividade, tá? Discutir problemas que afetam a coletividade, né? E quando eu falo problemas de todos os níveis, inclusive com relação à saúde, né? Que é uma temática, né, interdisciplinar para o mês de outubro. Daqui a pouco eu coloco um texto, né, em que a gente trata da questão da saúde, né, e é claro, vou colocar aqui para que seja apreciado, né? Para que você observe, caso concorde, que possa seguir todas as regras, e caso não, que dê o seu parecer. Estamos aqui exatamente discutindo isso, tá? Nós vamos apreciar, né, e vamos replicar. Tranquilo? Claro, sempre trabalhando a resolução de questões. E eu pergunto, João Vitor, você sabe o que é apreciação? Hein, João Vitor? João Vitor, você sabe o que é apreciação? Você pode colocar os polos que estão conosco aí, Flavilto, para a gente dar uma olhadinha aqui? Quais são os polos que estão conosco? Olha aí, Baixa Grande do Ribeiro 9, beleza. Ribeiro Gonçalves 7, eita coisa boa, gente, né? Então nós temos aí alguns polos conosco, beleza. Baixa Grande do Ribeiro está aí com a gente, vamos lá. Alguém sabe me dizer o que é a apreciação? Eu perguntei ao João Vitor, mas até agora o João não me deu uma resposta. Estou esperando, viu, João Vitor? Né? Enquanto eu aguardo, eu já vou colocando aí, né? Apreciação e réplica nos textos argumentativos. A apreciação, galerinha, é o ato de apreciar, avaliar a situação ou a condição de algo ocorrer, de modo a analisar, julgar e observar determinada coisa. Peraí, professor, então vamos devagar. Apreciação é o ato de quê? De apreciar, né? E quando eu estou apreciando, eu estou fazendo uma avaliação, né, de algo. Eu estou, de certa forma, fazendo uma análise, fazendo um julgamento, e isso é subjetivo. É o que eu visualizo
é o que eu vejo diante de algo, é o meu juízo de valor. A apreciação, ela significa o juízo de valor que é feito das situações e das pessoas, em consonância com a observação dos seus comportamentos, é criado um julgamento particular de cada indivíduo, né? Aí, para ilustrar a questão da apreciação e réplica, nós colocamos aí, errar é humano. Eu só vou fazer uma perguntinha, vocês estão conseguindo compreender, né? Embora eu tenha problemas ortográficos aí, né, em errar é humano, mas existe uma coisa impressionante. Eu consigo fazer a leitura, né, sem ter qualquer alteração fonética do que é padronizado, porque o H ele é mudo, né? E nós tiramos o H do humano e pusemos o H no errar, né? Errar é humano e você pode muito bem compreender mesmo estando errado. Olha aí esse trocadilho aí, tá bom? Qual é o julgamento que você faz sobre errar é humano? Não é? Qual é o julgamento que você tem sobre errar é humano? Faça um julgamento sobre essa frase. Você concorda com isso, que errar é humano? Ou você discorda disso? Faça a sua avaliação. Faça o seu julgamento. Tá? Eu posso discordar do que está aí. Né? Mas também eu posso concordar com tudo que está escrito aí. Mesmo eu tendo problema de grafia. João Vitor, galerinha de Baixa Grande. Ei, galera, escreve aí, Baixa Grande, tá tudo lindo aí até aí? Quero que Baixa Grande fale comigo, hein? Vamos lá. Eu vou mudar aqui, eu vou para o próximo slide. Próximo slide. Eu coloquei a réplica. O que é a réplica? Réplica é o mesmo que apartes. Respostas. Bom dia, Baixa Grande. É isso aí, Baixa Grande. Vamos conversando aqui, tá? Preciso de vocês o tempo todo. Tá? A réplica é o mesmo que apartes. Respostas. Revides. Contestações. Objeções. Refutações. Trocos. Nós vimos muito isso nos debates, né, que ocorreram nos últimos dias aí, não é? Com relação às eleições em todo o país. Né? Naqueles debates, alguém fazia alguma colocação e havia o outro candidato que dava a resposta, né? Revidava. E é isso, né? A réplica, né? Réplica, tréplica, né? Quando pela terceira vez, né, você já tinha lá mais uma resposta a ser dada. Alguém faz uma afirmação e você rebate aquela afirmação. Pode até concordar com ela também, né? A réplica é uma contestação. É aquilo que se utiliza para refutar ou contestar o que foi dito ou escrito. Argumento que contesta uma afirmação.
é uma resposta que se opõe a uma crítica recebida. Se de repente eu chego para alguém e digo, traição tem perdão? Traição tem perdão? E a pessoa do outro lado já me responde, já refuta, já contesta, não! Traição não tem perdão. Apenas erros podem ser perdoados. E traição não é um erro, e sim uma escolha. Você concorda? Você concorda, Flávio? E aí, David Soares, você concorda com essa frase do Helder Lopes? Né? Réplica para o David, réplica para o João Vitor, com relação à frase que está aí nesse quadro azul. E aí, Baixa Grande do Ribeiro 9? Você quer uma réplica? Ai, ai. Beleza, turma? Então nós já sabemos o que é uma apreciação. Olha aí. O David concorda, né, David? Pronto, David. Né? O David concorda. Bem, capacidade de apreciação e réplica, tá? Vamos ver aí a capacidade de apreciação e réplica. Primeiro, é necessário que no contexto que você aprecia, no contexto em que você utiliza a réplica, é necessário que você procure saber quem é o autor daquilo que foi exposto, né? Quem foi que disse isso aí? Para saber se merece crédito ou não. A outra situação, com que finalidade esse texto foi produzido? Isso aí é uma avaliação que você tem que fazer. Né? Quando há essa situação de você ter que fazer uma análise, ter que fazer um julgamento e ter que dar uma resposta, ter que revidar, ter que contestar, é necessário que tudo esteja, né, dentro de um contexto. Eu tenho que saber quem é o autor, com que finalidade esse texto foi produzido, qual será o grau de adesão e o público-alvo. Será que esse texto aí foi mandado diretamente para aquele grupo X? Né? Será se o texto foi produzido, né, com ironia, para causar humor? Você vai ter que elaborar uma avaliação de valores éticos políticos, né, que são muito importantes para a cidadania e que leva a uma réplica crítica. Tá? Então você faz o juízo de valor a partir do texto que foi produzido por alguém, né? Você vai fazer a análise, né, da finalidade da produção textual, a quem o texto iria fazer referência ou a quem iria atingir. E qual é o caráter que você consegue visualizar aí? Qual é a percepção que você tem? É um texto irônico, é um texto de humor? Ou é altamente um texto
que nada tem a ver com ironia nem humor. O texto argumentativo, é necessário que nós saibamos também o que é um texto argumentativo, porque quando você faz um texto argumentativo, você precisa convencer alguém, tá? Você tem um ponto de vista e vai defender esse ponto de vista. Você vai ter que sustentar e convencer o receptor daquele texto. Bom dia, Alencar Arsênio. Tá? O texto argumentativo, ele tem como objetivo expor um determinado assunto e desenvolver um juízo de valor próprio, de forma clara e organizada. E aí, quando você expõe esse juízo de valor de forma clara e organizada, turma, é porque você não vai deixar transparecer para o receptor, né, que você está, digamos, em cima do muro com relação ao ponto de vista. Daí, ser interessante não se utilizar uma linguagem conotativa, figurativa. Então, deve ser um texto de caráter denotativo, que tem uma linguagem clara, direta, objetiva. Tá? Um texto argumentativo tem como objetivo expor um determinado assunto e desenvolver um juízo de valor próprio de forma clara e organizada. A argumentação, ela apela não só à nossa racionalidade, por exemplo, o discurso político, sermões do padre Antônio Vieira, como também, além da racionalidade, né, a nossa emotividade, que acontece muito lá naqueles textos publicitários. Existem textos publicitários que conseguem persuadir você, conseguem mudar o seu ponto de vista, né? Só pelo lado da emoção. Eu gosto muito de textos publicitários. É necessário, portanto, que nós apresentemos um raciocínio coerente e convincente. Né? Afinal de contas, né, eu preciso convencer o meu receptor a absorver o meu ponto de vista. Né? E eu tenho que colocar para ele, para o meu receptor, né, algo que dê credibilidade. Por exemplo, fazer citação, né? Citar aqui uma fala de alguém que é autoridade no assunto. Meu amigo, é exatamente isso, o texto argumentativo. Não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Isso é o texto do Charles Darwin. Ele afirma que não existe diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, assim como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. E aí?
Alguém contesta a frase do Charles Darwin? Você contesta, Alencar? Você acha que os animais, assim como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento? Sim ou não? Baixa Grande do Ribeiro. O que é que vocês acham aí? Tatiele. David. João Vitor. Ah, professor, eu concordo plenamente com essa frase do Charles Darwin, eu concordo. A minha cachorrinha, por exemplo, quando ela está triste, eu sei. Quando ela está toda feliz, eu também sei. Não é? Então, os animais, assim como o homem, né, eles demonstram sentir prazer. Baixa Grande do Ribeiro colocou um sim aí. Ok, valeu. É isso aí, galera. Perfeito. Às 8 horas e 22 minutos. Bem, o Fernandinho vai fazer o seguinte agora, tá? O Fernandinho vai fazer o seguinte. Colocando aí no texto, o Alencar também concorda, bacana. Existem muitos gêneros textuais, viu, turma? Valeu, David. Que apresentam a tipologia argumentativa. Aí eu coloquei aqui, né, alguns gêneros, né, que trabalham com a argumentação, tá? Olha aí, ó. Qualquer carta de reclamação ou de solicitação, ela trabalha com argumento, certo? Tentando mudar o comportamento do receptor. Uma carta aberta. Vocês sabem o que é carta aberta, não sabem? Vocês sabem ou não sabem o que é carta aberta? Né? Tudo que está aí, vocês já tiveram a oportunidade de estudar conosco. Ou na aula do professor Fernando, ou na aula de redação, né? Ou na aula de literatura, mas vocês já viram. Né? A carta de reclamação, a carta de solicitação, carta aberta, um abaixo assinado, um manifesto, a carta do leitor, o artigo de opinião e seus modelos todos, um anúncio publicitário, um discurso político, nós ouvimos muito, né, turma, nesses últimos dias aí, né, discurso político, um texto qualquer de opinião, um sermão, aquele sermão, inclusive aquele sermão do padre lá, quando você vai para a missa, né? Que tem aquele momento em que o padre, né, faz o sermão, que é um momento para reflexão, uma charge, tá bom? Nem todo texto que você encontra por aí é um texto argumentativo. Quando ele for argumentativo, ele vai tentar mudar o comportamento do receptor, né? Ele vai vender uma ideia e vai tentar convencer, né, você a comprar essa ideia. Legal? Muito bem. E aí, turma, né? Qual é a finalidade de um texto do gênero argumentativo? Bem, para contar uma história, usamos um texto narrativo, não é verdade? Você narra, você conta. Para instruir alguém,
sobre como fazer alguma coisa, o que é que nós usamos? Um texto instrucional. Fazer um bolo, tomar um remédio, montar um brinquedo, montar aquele ventilador que você comprou, né? Tem lá um manualzinho. Montar a TV que você comprou para assistir a Copa do Mundo, né? Tem lá um manualzinho como montar. Montar o guarda-roupa que você comprou e que a pessoa está demorando para montar, você mesmo, né? Arregaça as mangas e vai montar. É o texto instrucional. Agora, para convencer alguém, né? Você utiliza o texto argumentativo e persuasivo. Na hora de escrever, nós observamos as características de cada gênero e como adequar o texto à estrutura exigida por cada um deles. Lá nos textos argumentativos e persuasivos, que nós é onde nós nos posicionamos criticamente, endereçando nossos argumentos a uma pessoa competente e com autoridade para resolver um problema de interesse coletivo. O problema não é meu. Mas pode ser, né, de uma coletividade. Bem, turma, é sobre isso que a gente precisa falar, né? A apreciação e a réplica. Quando você faz a apreciação de um texto, né, você está fazendo o seu julgamento sobre ele. Você está dando o seu parecer sobre ele. É o julgamento. Pode ser que seu julgamento seja contestado? Pode. Aí é a réplica. Uma carta aberta, Alencar, é quando você não envia a carta diretamente para uma pessoa específica, né? A carta aberta, né? Ela é para que todos possam ter acesso. Porque uma carta particular, você envia para um parente seu, para um amigo, né? Ela é privativa, ela vai endereçada para aquela pessoa, tá? Quando ela é aberta, não. Quando ela é aberta, qualquer pessoa pode ter acesso. Se você, por exemplo, quer fazer uma carta para o governo do estado, né? O governo não, vamos colocar aqui o prefeito da cidade, né? Sobre a questão do transporte público, né? Você pega, você faz a carta, né? Faz o seu protesto, você coloca os argumentos, expõe abertamente para qualquer pessoa ler. Esta é a carta aberta. Ela não é privativa, ela não é particular. Perfeito, Alencar? E aí eu coloquei duas questõezinhas. Perfeito, Alencar. Só para a gente analisar, né? Aqui eu tenho duas pessoas, né? Aí. And the debate is rigged to again on Trump, public Hillary, private Hillary. Dentre os textos argumentativos designados acima,
não é abaixo, a figura está acima. Qual é o que, aliás, dos designados abaixo, né? São os itens A, B, C, D. Qual é o que as pessoas da charge estão praticando? Vocês acham que essas pessoas aqui, dessa charge, essas pessoas da charge, elas estão praticando uma carta de reclamação? Não. Um abaixo-assinado? Não. Um sermão? Não. Isso aí é um discurso político, não é não? O Trump, ex-presidente dos Estados Unidos. Certinho? Então, esse é um discurso político. Aí é uma questão que você coloca sem preocupação nenhuma, né? Você já tem a certeza de que o aluno vai responder corretamente. Isso aí é um discurso político, né? Veja que cada tipo de texto apresenta uma estrutura, né, não, turma? Isso aí não pode ser um abaixo assinado. Aí não é um texto em que várias pessoas reivindicam algo, né, justificando, né, e assinando embaixo, né? Bem, a próxima. O que é que você me responderia aí? Os dois personagens da charge têm um problema em comum. Qual é o problema que é comum aí? Eu vou dar um minutinho para você responder, tá? Só enquanto eu tomo um gole d'água na tela, valendo 1 minuto. E galerinha, vamos lá então, tá? Aí nós temos aí dois personagens nessa charge. E eles têm um problema, né? Porque eles estão distantes, estão separados. Um trouxe um pedaço de parede aí, né? O outro levou uma escada. E como é que os dois, né, vão resolver o problema, né, dessa separação, né? Eles moram em lugares distantes um do outro? Não é isso que vai responder a questão. Eles buscam soluções para resolver sua falta de diálogo? Até que buscam, mas eles não estão conseguindo, né, aí ter o encaixe. Sofrem conflitos e dúvidas sobre quem eles são? Não seria isso também. Eles pensam em soluções diferentes para resolver o mesmo problema. Sim, letra D de dado. Eles pensam em soluções diferentes. Um tem um pedaço de muro, outro tem uma escada. São soluções diferentes. Não estão resolvendo. Tá? E aí é a questão da apreciação, né? Vamos chegar a um consenso aí? Vamos apreciar? Vamos colocar um ponto que seja comum aos dois, né? Porque não está havendo entendimento aí. É como na política, né, turma? Né? Você defende, né,
Mas se você não consegue convencer, aí você tem a réplica. Não é? Você vai ter a réplica. A tréplica, se for o caso. Então, a resposta é a letra D de dado, sim. Letra D de dado. Bem, agora é o seguinte. Eu só queria que você refletisse um pouquinho agora, tá? Qual é a relação entre as palavras propaganda, publicidade, público-alvo e persuasão? Eu vou andar um pouco mais rápido, tá? Só para que você perceba. É necessário que você ouça, tá? Que você faça uma avaliação. E a avaliação para comprar a ideia e defender. Ou então você refutar aquela ideia. Tá bom? E esses verbos no imperativo, compre, beba, seja, são verbos que fazem com que você mude o comportamento do receptor, tá? Aqui só para mostrar o que é a publicidade e a propaganda. A publicidade tem o objetivo de divulgar ou ainda vender um produto, um serviço, uma ideia. A propaganda pode ser institucional, social ou política e nem sempre está diretamente relacionada à venda de um produto. Tá? O público-alvo, as pessoas que são levadas a abraçar uma opinião, a aceitar uma ideia e a agir em conformidade com ela. O público-alvo é o grupo de pessoas a quem se destina a informação, como jovens, adultos, médicos, filhos, o público em geral. Pessoas de um nível de escolaridade elevado ou não. Pessoas que têm um grau de formalidade mais baixo, outro mais alto. O público-alvo, né, é o destinatário. É a quem, né, será direcionado aquele texto. E você vai usar, claro, as ideias de convencimento. Ou por meio da razão, ou ainda por meio da emoção, né? Razão, a consciência. E aí, turma, né? O tema que vai fazer com que nós, professores da primeira série do ensino médio aqui no canal Educação, né? Nós, professores, possamos aqui trabalhar sempre direcionando um texto ou outro para aquilo que nós projetamos, a qualidade de vida, né? E aí nós temos que ter um equilíbrio, lazer e cultura e principalmente a saúde. Então eu coloquei esse texto aqui para a gente fazer a leitura e depois vamos fazer algumas questões referentes a esse texto, tá bom? Voltar à segunda questão para fazer um print? Volto na hora. Você que manda, meu garoto. Pronto, faça aí o print. Olha aí. Baixa Grande do Ribeiro 9, pediu aí, voltei. Tá no ponto? Vou contar até 2, até 3, até 4. 1, 2, 3, 4. Beleza, lindo, maravilhoso. Vamos para frente, né? Então, vou fazer a leitura do texto. Vou fazer a leitura do texto. Qualidade de vida. Vamos lá. Qualidade de vida, turma, é a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida. Você pode discordar desse texto, tá? Você pode também concordar com ele. É necessário que você avalie, que você aprecie o texto, né? E você pode, né, a partir da avaliação feita, dizer, não,
concordo com isso aí não. Né? Aí você vai, claro, dar a réplica. Então, a qualidade de vida é a percepção que um indivíduo tem de sua posição na vida, dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive. E em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora de uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu nível de dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com características proeminentes no ambiente. À medida que o indivíduo envelhece, a sua qualidade de vida é fortemente determinada por sua habilidade de manter a autonomia e independência. A adoção de estilos de vida saudáveis e a participação ativa no cuidado da própria saúde são importantes em todos os estágios da vida. Você está se convencendo disso? Um dos mitos do envelhecimento é que é tarde demais para se adotar esses estilos nos últimos anos de vida. Pelo contrário, o envelhecimento em atividades físicas adequadas, a alimentação saudável, a abstinência do fumo e do álcool e fazer uso de medicamentos sabiamente podem prevenir doenças e o declínio funcional, aumentar a longevidade e a qualidade de vida do indivíduo. Olha aí o texto, né, tratando da qualidade de vida. Tá bom? Perfeito aí? Vou fazer uma perguntinha aí para os nobilíssimos colegas. Vocês querem fazer uma releitura sozinhos? Eu disponibilizo um tempo. Vocês querem, Baixa Grande, fazer uma releitura desse texto? Eu deixo aí uns 2 minutinhos para você fazer a leitura. E depois faço questões sobre. Ou não precisa? Falem rápido, só para eu prosseguir ou não. Não precisa, só diga assim, não precisa ou precisa? Vamos lá. Precisa ou não precisa? Alencar, David, João Vitor, Baixa Grande disse que sim, não é? Pois bem, pois está lá. 2 minutinhos na tela, façam a leitura.
Ok, meus garotos, né? Espero que tenham lido, tá? Então, vamos lá. Quais são as características incorporadas pela boa qualidade de vida de uma pessoa? Hein? Quais são as características? Presta atenção na pergunta, galerinha. Quais são as características incorporadas pela boa qualidade de vida de uma pessoa? Hein? Quais são? Olha aqui, ó. Rapidinho, ó. A saúde física, o seu estado psicológico, o seu nível de dependência, as suas relações sociais, as suas crenças e sua relação com as características do ambiente em que você se encontra, né? São características incorporadas pela boa qualidade de vida, né? Você está bem fisicamente e psicologicamente você está legal? Porque você só vai ter uma boa qualidade de vida se você, né, estiver bem fisicamente, se estiver bem psicologicamente, né? As relações sociais estarem tranquilas. Isso é, né, o que torna a sua vida melhor. Tá bom? Vamos lá. A questão 2, vê se você consegue responder comigo. Quais são os benefícios que as atividades físicas proporcionam para o indivíduo? Quais são? Hein? Cite só um aí. Os benefícios que as atividades físicas proporcionam para o indivíduo. Baixa Grande, cita só um benefício. Alencar, David, só quero um. Quais são os benefícios que as atividades físicas proporcionam para um indivíduo? Vamos lá, galerinha, vamos lá. Vocês conseguem responder, tenho certeza. Dê um benefício. Vamos lá, você vai fazer uma caminhada. Qual é o benefício que essa caminhada faz para você? Você todo dia faz caminhada, todo dia. Qual é o benefício que essa caminhada vai trazer para você? Nós estamos nos preocupando com a nossa qualidade de vida. Bem, eu vou sugerir aqui, tá? Olha só. Ela pode prevenir doenças? Pode. Ela pode aumentar os seus dias de vida? Pode. Né? E claro, né? A sua qualidade de vida. Né? Então, os benefícios das atividades físicas, prevenir doenças, aumentar a longevidade e a própria qualidade de sua vida. Aí foi mais fácil, não foi não? Ah, professor, realmente, todo mundo, eu vejo o pessoal aqui na avenida aqui da minha cidade, aqui, né, na pista, né, a população todinha da minha cidade caminhando, ali, fazendo caminhada, todo dia. E o pessoal vai com uma garrafinha de água na mão, né? Boa saúde física, sim, né? Há pessoas que caminham para ter um corpo mais elegante e tudo, mas a maioria faz atividades físicas exatamente para se prevenir contra doenças, não é? E, claro, aumentar a longevidade. Vamos lá, vamos para mais uma questão.
O que deve ser evitado para se ter uma boa saúde? O que é que deve ser evitado? Alguém pode me dizer aí? O que é que se deve evitar para ter uma boa saúde? Boa saúde mental, né, Alencar? Legal, é isso aí. Alencar, o que é que você evita para ter uma boa saúde? O que é? Hein? O que é que você evita para ter uma boa saúde? Eu posso dizer que você deve evitar uma má alimentação, certinho? Uma má alimentação. Você deve evitar. Né? Uma má alimentação. Mas eu quero mais. O que mais? Vamos lá, Alencar. Vamos lá. David, Baixa Grande do Ribeiro. Eu vou colocar aqui, tá? Mas você pode complementar. Ó. Olha aí, rapaz, o Alencar colocou aí, né? Evitar o fumo e o álcool. Perfeito, Alencar. Inclusive, eu já até havia colocado aqui, ó. Evitar o fumo, o álcool. O consumo de alimentos gordurosos. Não tem aquela mão de vaca que você come, assim, com prazer, né? E que o óleo sai derramando aqui na sua boca. E você, tutanozão bom, hein? Eita, galerinha. Não é verdade? É. Você também deve evitar uma automedicação. Há pessoas que tomam remédio aí avulso, sem ter uma indicação médica, né? Deve-se procurar sempre seguir, né, os conselhos, né, do médico. Mas é tudo isso aí, turma. Tá? Vamos lá. Qualidade de vida. Estamos tratando aqui da qualidade de vida. Mais uma. Entre as principais causas de morte entre crianças de 5 a 14 anos, quais são as que menos preocupam as autoridades? Entre as principais causas de morte, entre crianças de 5 a 14 anos, quais as que menos preocupam as autoridades? As que menos preocupam as autoridades. Sabem dizer para mim? As doenças não transmissíveis. Porque quando você tem uma doença que não transmite, né, elas preocupam menos as autoridades. Vocês querem ver? No período da pandemia, né, intenso, todo mundo usava máscara, né, direto. Ainda hoje, algumas pessoas ainda usam máscara, né? Mas por que havia preocupação com as máscaras, né? A falta de uso delas. Professor, porque podia transmitir, né? Uma pessoa transmitia para 2, 3, 4, essa daí para mais 2, 3, 4, aí vai, né? Então, o que menos preocupou aí as autoridades, né, foi exatamente doença não transmissível. O Alencar ainda hoje usa, né, Alencar? Perfeito. Vamos lá. Mais duas questões para a gente fechar a nossa aula de hoje. Em que faixa etária as principais causas de morte têm incidência praticamente igual? Ou seja, qual é a faixa etária em que as principais causas da morte acontecem, né,
Qual é a faixa etária? Dos 15 aos 44 anos. Cada grupo de causas apresenta quase a mesma incidência. Praticamente cerca de 1/3. 1/3. Você pode citar aí para mim algumas doenças transmissíveis? Hein? Bora aí, agora eu quero a participação de vocês. Deixei a última questão aí da aula de hoje, né, só para você ver se você conhece algumas doenças transmissíveis. Dá para citar aí pelo menos uma, ou Baixa Grande do Ribeiro? David, Alencar. Não é possível que não saia uma. Cite alguns exemplos de doenças transmissíveis. Transmissíveis. Sabe não, Alencar? HIV, certo, Baixa Grande do Ribeiro. Aliás, Ribeiro Gonçalves. Sarampo. Olha aí, rapaz, a galera se manifestando. Isso aí. Olha aí, ó. Completando aí, né? As doenças, hepatite, ok. Um H, viu? Hepatite, viu, Ribeiro Gonçalves? Falta um Hzinho aí. Então, sarampo, rubéola, catapora, hepatite, AIDS, né, que é o HIV aí, tuberculose, meningite, cachumba, gripe, tá bom? E turma, né, devemos nos preocupar com a nossa qualidade de vida, né? O meu tempo encerrou, eu vou ficar por aqui, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de hoje, né? A Covid, que é um tipo de gripe, né? Também, né? A gente já tinha falado já da gripe aqui. Então, fique com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Fui.